Tiva em cães pesados. Isso é possível? Nos dias de hoje, no preço que estão os anestésicos hoje, precisa ter juízo e precisa ter técnica para fazer isso, né? Porque senão você vai acabar gastando um dinheiro a mais, de repente você vai até pagar para trabalhar, mas dá para fazer assim tranquilamente. Assim como anestesia geral inalatória, tá? Porque a anestesia geral inalatória, ela também demanda um custo hoje. Não só o Propofol está caro, mas também o isoflurano está caro. Se você não tiver técnica, não souber utilizar dessas técnicas para minimizar, para reduzir o consumo de anestésico geral pelos pacientes, você vai ter uma condição de consumo elevado desses anestésicos. E eu tenho falado com bastante frequência aqui sobre a estabilidade que isso provoca no meu paciente. Então, eu não viso só o consumo. É óbvio que o consumo de anestésico geral por pacientes mais pesados é importante, sim, né? Para nós que fazemos anestesia volante, ou mesmo você que trabalha numa clínica, porque o gerente da clínica ele quer saber de números, mas a estabilidade que eu confiro para o meu paciente com essas técnicas que eu vou conversar hoje são impressionantes. O quanto a gente consegue manter um paciente sobre um excelente plano, um plano anestésico adequado, com uma condição de analgesia adequada e você reduzir drasticamente o consumo, aí não só de Propofol, mas também de isoflurano, tá? Bom, primeira coisa, o que são animais pesados? Animal que é pesado, tudo bem, eu posso ter um tekel, né, um dachshund que pesa os seus 15 quilos, 20 quilos, para o tamanho dele, ele é pesado, né? Eu posso ter um poodle também de um peso exagerado, mas tá bom. Eu estou falando de pacientes aqui acima de 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos, que eventualmente nós fazemos e fazemos com muita frequência, né? E eu posso garantir para vocês que o que eu vou falar aqui não é uma experiência só minha pessoal, conta bastante também, mas é uma experiência de equipe, né? A equipe que eu trabalho, a TivaVet, nós preconizamos a técnica aditiva de anestesia total intravenosa, independente se o paciente é pequeno, se o paciente é grande, e nós conseguimos sim reduzir muito o consumo de anestésico geral para esses pacientes, e é por isso que nós conseguimos fazer TIVA em paciente assim, com pesos mais elevados. E aí começa então os questionamentos, né? Mas para fazer TIVA eu preciso ter mais equipamentos. Olha, não, porque hoje em dia, dentro da equipe, eu faço muita PIVA, muita anestesia parcial intravenosa, e eu utilizo as mesmas bombas para trabalhar com os meus pacientes, tanto na PIVA quanto na TIVA. A única coisa é que na TIVA eu tenho uma bomba exclusiva para o Propofol. Na PIVA eu utilizo essa bomba exclusiva do Propofol e coloco outros fármacos para que eu reduza o consumo do isoflurano e mantenha o meu paciente extremamente estável, tá? Um outro questionamento que sempre se faz em relação à TIVA é obrigatório usar ventilação mecânica? Obrigatório não é. Obrigatório não é. Só que no nível de analgesia que nós promovemos para os nossos pacientes, principalmente utilizando os analgésicos centrais, os opioides, e eles, é de conhecimento de todos que eles fazem depressão respiratória, então o suporte ventilatório se torna importante. Tá? Mas da mesma forma, na PIVA, se você utilizar os mesmos opioides, os mesmos analgésicos centrais, a sua observação em cima da ventilação do paciente também deve ser mantida, tá ok? Então, tanto faz um ou outro. E uma outra coisa que ajuda muito é a utilização de anestésico local. Bom, mas vamos lá. O que eu quero falar para você? O preparo do paciente para que ele vá para uma anestesia geral independe se é TIVA ou PIVA. Eu já discuti sobre técnicas, quando usar uma, quando usar outra. Já tem live que eu já fiz falando sobre isso. Mas o preparo do paciente para a manutenção de uma anestesia geral, ele é basicamente o mesmo, tá? Então, vou falar de novo. Primeira coisa, qual é o motivo que eu fui chamado para anestesiar? Qual é o mapeamento do meu paciente?
É cão? É gato? É macho? É fêmea? Qual é a raça? Quais são as comorbidades que ele tem? Quais são as condições de exame clínico que você tem que fazer? Quais são os valores que você tem de exame complementar? Hemograma, bioquímicos, ecocardiograma, eletrocardiograma, toda uma avaliação para saber qual técnica e quais fármacos você deve utilizar para este paciente. Então, uma visão individualizada do seu paciente, ok? E depois, obviamente, a escolha desses fármacos, e aí respeitando todo aquele processo. Primeira coisa, MPA, ou o que eu chamo, que eu gosto de chamar de MPPA, medicação pré-pós-anestésica. Então, o preparo do paciente antes, durante e depois da anestesia, ok? Depois, todo o momento de indução anestésica, quando você vai colocar esse paciente sobre anestesia geral. E aí, eu vou falar bastante ainda, nós temos os coindutores, tá? São as medicações que auxiliam nessa indução anestésica. E aí a manutenção propriamente dita, que hoje na veterinária nós temos basicamente 2 tipos de manutenção. Anestesia total intravenosa e anestesia geral inalatória, tá ok? Se você não for submeter o paciente a esses 2 tipos de manutenção, provavelmente você está fazendo aí um processo de MPA associado a um bloqueio local, com uma infusão de um analgésico, alguma coisa assim, e principalmente bloqueios com anestésicos locais, tá bem? Muitas coisas, muitos assuntos que eu abordo aqui, às vezes para mim é tão rotina, é tão dia a dia, que parece que perde um pouco a importância, né? Porque para mim é muito comum eu conseguir reduções de manutenção de anestésicos gerais, reduzindo eles em 80%. Eu estou falando usar 80% menos anestésico geral para manter um paciente. Isso para mim hoje é normal. Então às vezes eu fico me pensando, bom, o que eu vou falar na próxima live? Talvez para mim isso seja rotina, mas não, pode ser que para você não seja ainda uma rotina. Então eu quero tentar passar essa experiência e quem sabe ajudá-los a reduzir o consumo de anestésico geral. Então ontem eu anestesiei um labrador de 9 anos, mas ele tinha um aspecto bem mais idoso, bem mais velhinho, tá? Com fratura de cotovelo, tá? Ele sofreu um acidente, né? Um carro bateu nele e ele teve uma fratura de cotovelo. Então, cirurgia, para quem conhece cirurgia ortopédica geralmente tem que ter, né, um colega que entenda muito bem, e ontem ele deu a sorte de ter uma colega que opera muito bem e conhece muito bem sobre ortopedia. E ele teve uma fratura cominutiva de cotovelo, ou seja, já se sabia que ia ser um procedimento um pouco mais alongado do que o normal. Tá? A gente fala normal hoje, uma média aí de tempo de anestesia para a gente que está na rotina todo dia, várias vezes por dia, a gente fala em 1 hora, 1h30, né? Esse paciente de ontem ficou 4 horas sob anestesia. Então, avaliei esse paciente clinicamente. Ele estava um senhorzinho, tá? Apesar dos seus 8, 9 anos, ele aparentava ser um pouco mais velho. Eu vi os exames pré-anestésicos, ele não tinha alteração, tá? A não ser um pouquinho de a fosfatase alcalina um pouquinho alta, mas isso provavelmente decorrente do trauma muscular, né, que ele sofreu, tinha hematomas pelo corpo, provavelmente sobre esse aspecto, mas a questão hematológica, bioquímica, estava tudo ok, foi feito o eletrocardiograma, também estava tudo ok para este paciente. Então, eu já comecei a pensar no que eu ia trabalhar com ele. Eu fiz uma associação na minha pré-medicação, visando a tranquilização desse paciente, visando a analgesia desse paciente, visando a potencialização e manutenção do meu anestésico geral. O que eu juntei nesse paciente, então? Eu fiz uma pré-medicação usando dexmedetomidina, tá? Fiz a dex com metadona, com cetamina e acepromazina. 4 elementos de pré-medicação. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Isso pode ser o tema de uma live, uma próxima live para discutir só essa pré-medicação, tá? Por que eu fui usando todos esses fatores aí. Então eu tive aí uma sedação,
tá? Já que eu usei a dexmedetomidina, é um sedativo, eu tive uma sedação desse paciente. Entendam que todas as doses, com exceção da metadona, foram doses muito baixas. A metadona eu já elevei um pouquinho a dose dela, já tentando conferir uma analgesia nesse paciente. Por quê? Porque haveria todo um preparo desse paciente para a cirurgia. Toda a parte de tricotomia, tá? A manipulação desse membro, estava muito dolorido essa região desse paciente. Então, houve todo esse preparo do paciente de tricotomia, canula-veia e tudo mais, e aí nós fomos para o centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico, eu fiz uma pré-infusão nesse paciente de remifentanil com ketamina por 5 minutos. Já discuti isso sobre farmacocinética. Eu amplio a minha, deixa eu entrar aqui, eu amplio a minha faixa terapêutica do Propofol e eu reduzo a concentração dela, utilizando menos Propofol. E aí é o início da chave de todo o processo que eu consegui nesse paciente, tá? Então, com isso, eu fiz a pré-infusão. E para quem está acostumado a trabalhar com anestesia, um paciente de 37 quilos, qual é o volume de Propofol que provavelmente vocês usariam para induzir esse paciente? Para colocar ele em plano inicial de anestesia, independente se é TIVA ou PIVA. Para quem não está acostumado, quando você faz DEX de MPA, você já reduz bastante. Quando você usa a ketamina na sua pré-medicação ou como coindutor, você reduz bastante. Quando você usa um remifentanil de coindutor, você reduz mais ainda, tá? Só retomando, eu fiz uma MPA com dexmedetomidina, metadona, ketamina, acepram. Fiz uma coindução desse meu paciente por 5 minutos de remifentanil e ketamina. Ok? E eu precisei de 1,5 ml para induzir esse paciente. 1,5 ml eu induzi um paciente de 37 quilos. Ele me permitiu intubar sem nenhum tipo de reflexo, ok? E aí eu coloquei ele na minha manutenção anestésica. E eu resolvi fazer a técnica aditiva nesse paciente. Por quê? Bom, primeiro que eu sempre dou preferência ativa. E esse paciente não me trazia nenhum tipo de condição que contraindicasse ativa nesse paciente. Tá? A gente consegue isso utilizando a farmacocinética, tá? Utilizando a farmacologia da pré-anestesia e, de novo, com essa pré-infusão do remifentanil, abrindo a faixa terapêutica do Propofol e reduzindo a faixa terapêutica do Propofol, tá bem? Então eu consegui 1,5 ml, induzi esse paciente, ele já estava em plano, né, nessa indução, intubei, coloquei ele sob ventilação mecânica, tá? Ventilação artificial mecânica, e aí eu adicionei algumas infusões nesse paciente. O que eu adicionei nele? Obviamente adicionei o Propofol como anestésico de manutenção e adicionei uma outra bomba com dexmedetomidina e lidocaína. Tá? Então agora eu tenho um paciente sobre anestesia total intravenosa com Propofol de anestésico de manutenção e como analgésicos e coadjuvantes de remifentanil, ketamina, lidocaína e dex. Tá? Não é o caso de eu discutir doses aqui, ok? Depois, se quiser, lá no grupo do Telegram que eu tenho, da Anestesia Digital, para quem ainda não participa, lá, como é um grupo mais selecionado ainda, lá eu conto doses e tudo mais, tá bem? Então, eu mantive esse paciente neste padrão. Quando eu comecei a anestesiar, quando eu comecei a trabalhar com TIVA, e eu já usava pelo menos um milk, morfina, lido e queta, eu consegui uma taxa de manutenção dos meus pacientes na média de 0,5 miligrama por quilo por minuto de Propofol. Tá? Era o que eu conseguia fazer. Nessa época ainda, eu fazia por gotejamento. Os dois, eram 2 fluidos, um com Propofol gotejando, o outro com um milk gotejando. Tá? Então eu tinha 2 fluidos mantendo, esse paciente ficava, eu montava o meu equipamento de anestesia geral inalatória, tá? Só para eu poder utilizar o circuito
para uma eventual ventilação desse paciente, mas não, a maioria dos meus pacientes ficavam sobre ventilação espontânea. Eventualmente, eu fazia já todo o processo de ventilação artificial manual, que eu também já falei isso com vocês. Tem que saber fazer, tá bem? Nessa época, eu consegui uma taxa de manutenção de 0,5 miligrama por quilo por minuto. Para quem está acostumado com TIVA, eu já cansei muito de fazer essas contas, 0,5 miligrama por quilo por minuto. Num Propofol a 1%, 10 miligramas por ml, eu tenho um consumo de aproximadamente 3 ml por quilo por hora de Propofol. 3 ml por quilo por hora imagine um paciente de 10 quilos, são 30 ml de Propofol. Um frasco e meio para aquele frasco de 20 ml de Propofol. E o animal de 30 quilos? Tá? Um animal de 30 quilos, 90 ml. Um animal de 40 quilos, 120 ml por hora de Propofol. É óbvio que isso fica hoje inviável. Eu deixo meu carro para pagar a conta dessa anestesia. 4 horas de anestesia que eu fiz ontem, eu deixo meu carro, né? Brincando aí, porque ainda tem os analgésicos. Então, é inviável. E essa coisa da ativa utilizando volumes muito altos, realmente ficava inviável. E vem isso trazendo para as pessoas que não estão acostumadas de que TIVA é caro. Tá? E eu vou falar para vocês, até algum tempo atrás, eu dizia isso. Não, a TIVA ela vai bem financeiramente até pacientes de 10, 15 quilos. Né? Isso eu estou falando de 2, 3 anos atrás. Hoje em dia, não faz diferença mais. Tá? Hoje em dia não faz diferença mais, desde que você saiba e utilize as técnicas. Na verdade, é um complemento tudo isso, porque o meu objetivo até então é manter um paciente extremamente relaxado, porque é uma cirurgia ortopédica, com um nível de analgesia muito bom, para que ele não sinta nenhum tipo de estímulo, e eu ganho de brinde a potencialização do meu anestésico geral. Então, eu mantendo um paciente nessas condições, este paciente de ontem, eu até postei uma foto no meu story, deve estar lá, se quiser dar uma olhadinha. As bombas que eu trabalho, uma das bombas que eu trabalho, principalmente a bomba que fica o Propofol, que é a bomba da Tradevet, ela trabalha em modo peso. O modo peso, eu coloco quantos miligramas por quilo por minuto eu quero no meu paciente. Eu não ponho modo taxa. Modo taxa é ml por hora. Modo peso, ela usa a referência de peso do meu paciente. Então eu ponho o peso do paciente, a concentração do meu fármaco e eu digo qual é a concentração que eu quero no meu paciente. Então esse modo peso dessa bomba, se fosse antigamente, eu colocaria 0,5 miligrama por quilo por minuto de Propofol. Esse paciente de ontem é que essa minha bomba eu trabalho em micrograma. Tá? Então, 0,5 miligrama por quilo por minuto dariam 500 microgramas. Ok? 500 microgramas por quilo por minuto. Ontem eu cheguei, a foto que eu postei no story ontem, esse meu paciente estava em 35, acho que é isso, né? 35 microgramas por quilo por minuto. Isso quer dizer 0,03 miligramas por quilo por minuto de Propofol. Ok? Foi a foto que eu postei. Mais ou menos uns 20 minutos depois daquela foto, os meus cachorros estão acordando, estão conversando com o vizinho. Mais ou menos uns 20 minutos depois que eu postei aquela foto, eu cheguei a um padrão, e aí eu estabilizei esse paciente em 20 microgramas. Eu estou falando de 0,02 miligramas por quilo por minuto. Tá? Quanto que eu consegui reduzir quando eu fazia Propofol? Quando eu usava 0,5 miligrama por quilo por minuto num paciente. Eu estou falando em redução de 85%, 90% do consumo de Propofol. Tá? Então eu vou dar um outro dado para vocês. Quantos ml de Propofol eu utilizei num paciente de 37 quilos para anestesiar ele por 4 horas? 4 horas. Tá? Se você for considerar processos normais, foi o que eu falei aqui, antigamente eu usaria até quase 120 ml por hora. Bastante, né? Eu utilizei, hoje nós estamos utilizando, a equipe está utilizando o Propofol da Cristália, aquela ampolinha de 10 ml. Eu abri
tirando a indução, que eu usei 1,5 ml para induzir esse paciente, eu abri 3 ampolas. Eu usei 30 ml para manter esse paciente anestesiado por 4 horas. Ok? Eu mantive uma média de consumo de aproximadamente aí em torno de 5 a 6 ml por hora. Deu 6, 7 ml por hora de consumo desse meu paciente. De um paciente labrador de 37 quilos. Então eu consigo, ó, o fone aqui caindo, eu consigo hoje utilizar técnicas, associando técnicas de relaxamento muscular, analgesia, fiz bloqueio, tá? Depois que fez todo o trabalho, fiz um bloqueio local nesse paciente. Então a gente consegue sim manter um paciente basicamente em segundo plano, piscando, levemente piscando, com os parâmetros fisiológicos sem oscilação, sem alteração, tá? Mantendo pressão, oximetria, capnografia, todo o eletro, numa estabilidade. Todo o trabalho que minha colega teve durante a cirurgia, tá? Eu tive momentos ali que eu tive que dar prestar atenção, levantar, porque o meu paciente estava extremamente estável. Lembrando que ele estava sobre ventilação mecânica. E uma outra coisa que é simplesmente fantástica, a gente tem um paciente anestesiado, um paciente de 9 anos, anestesiado por 4 horas, aí você fala, nossa senhora, esse bicho vai acordar amanhã, né? Nós começamos a cirurgia às 2 da tarde, terminamos às 6, esse paciente vai acordar amanhã. Mal deu tempo de fazer o curativo. Tá? Por quê? A hora que ela estava na pele, terminando os últimos pontos, eu comecei a fazer o desmame desse paciente, e assim que eu fiz o desmame desse paciente, em torno de 5 minutos, esse paciente estava extubado em external, olhando, observando o ambiente. Tá? Eu peguei ele no colo, levei para a baia, e ele já ficou, ele só não levantou, obviamente, porque mexeu no cotovelo, né? Não tem como, trabalhou naquele cotovelo inteiro, mas ele estava em external, observando, sem nenhum tipo de sinal de desconforto, de dor, daquela coisa de acordar alucinado, de acordar ganindo, latindo, tá? De forma alguma sair de lá tranquilo, com um paciente extremamente estável. Então, é possível sim fazer TIVA em animais pesados, só que você tem que preparar esse paciente, tá? Quero fazer um gancho em relação a bloqueios de anestesia. Isso é fantástico, fantástico. Para quem gosta, para quem faz, mais ainda. Porque se você fizer um bom bloqueio, né? Pode ser de plexo braquial, pode ser de membro pélvico, com anestésicos locais, associando o lido, o BUP, ou o que você ache interessante nesse paciente, mais ainda. Aí você consegue reduzir mais ainda o consumo de analgésico, o consumo de anestésico de manutenção. Então, nós temos que parar com essa coisa de que anestesia é simplesmente colocar no ISO, colocar no Propofol e achar que eles vão resolver. Não vão. Enquanto vocês ficarem fazendo receitinha de bolo e fazendo anestesia baseado em anestésico geral, isso acabou. Essa anestesia antiga, que eu já chamo de antiga, acabou. Tá? A gente tem que partir, tem que conhecer técnicas de contribuição de manutenção anestésica. Tá? Então nós usamos analgésicos, usamos bloqueios, usamos coadjuvantes, né? E eu fiz, só para finalizar, quando eu estava terminando, obviamente eu fiz toda a parte de, pensando na analgesia pós, anti-inflamatória não esteroidal, dipirona, e já que eu estava há 4 horas com o meu paciente, fiz um resgate analgésico de metadona, ok? Não só metadona, mas também a ketamina. Mas ele não vinha, pô, você fez ketamina na pré, você fez ketamina na manutenção e está fazendo um resgate de ketamina, microdose. Ketamina confere uma analgesia somática, né? Pele subcutânea, um pouco de músculo, isso ajuda bastante. Para quem não conhece a farmacocinética
e a farmacodinâmica, principalmente do remifentanil, não usa ketamina para ver. Remifentanil é fantástico, mas tem que saber sobre ele. Vou falar sobre ele em algum momento, de novo, sobre esse aspecto. Tá? O remifentanil pode provocar hiperalgia. Se você não inibir esse lado hiperálgico do remifentanil, meu paciente acorda gritando de dor. Ok? Conduzam a anestesia de vocês. Coloquem o paciente onde você quer. Conheça o que você está fazendo e faça o melhor que você puder pelo seu paciente. Grande abraço, até mais.